Você pode passar pela luz quente na janela e não sentir nada. Ou pode, naquele mesmo instante, perceber que a alegria não está escondida longe. Ela já está próxima, mas você parou de notá-la. É isso que destrói a vida de dentro para fora. E é isso que vamos analisar agora, para devolver a você a sensação de um dia vivido. O problema quase nunca está no fato de que não há nada de bom na vida. O problema é que a mente está sempre esperando algo grande, notável, aprovado pelos outros. E por isso, desvaloriza o que faz o dia ser real. Uma apresentação bem-sucedida, um elogio de alguém, reconhecimento, planos bonitos para o futuro. Tudo isso rapidamente chama a atenção, mas também a retira rapidamente. E então, resta uma estranha vacuidade, como se a vida estivesse passando ao lado, e você só a observasse de fora. É por isso que tantas pessoas se cansam não da própria vida, mas da constante busca por aquilo que deve confirmar seu valor. Elas vivem na expectativa do momento em que finalmente poderão respirar e dizer a si mesmas que tudo deu certo. Mas, a essa altura, já se habituaram a não viver, mas a comparar, a não sentir, mas a avaliar, a não estar dentro do dia, mas a checá-lo em relação à imagem de outra pessoa. Nesses minutos, você verá por que a alegria desaparece até mesmo para aqueles que externamente estão bem, e o que realmente impede de notar as coisas simples. Depois, ficará claro como devolver a atenção ao que já existe em sua vida, e porque isso muda não apenas o humor por uma hora, mas a própria sensação de viver. Agora é especialmente fácil viver os dias no piloto automático. A tela captura a atenção da manhã até a noite. As notícias trazem ansiedade e a cabeça está sempre ocupada com o que ainda não foi feito, não foi alcançado e não foi provado. Nessa corrida, a pessoa quase imperceptivelmente perde contato com as coisas simples que antes o mantinham à tona. E depois, se surpreende por dentro estar com tão pouco calor, mesmo que externamente a vida siga bem. Esse tema é importante agora, porque o cansaço moderno muitas vezes não parece um colapso total, mas uma queima silenciosa das emoções. Você aparentemente funciona, responde, planeja, lida, mas para de realmente perceber o dia. E quanto mais barulho houver ao redor, mais se atenua a capacidade de se alegrar, não com um evento, mas com o próprio fato de que você vive, anda, vê, respira, fala, erra e continua a se mover. Durante esses minutos, ficará claro não apenas por que a alegria escorrega, mas também onde exatamente ela se perde na correria do dia a dia. Primeiro, vamos analisar esse cenário. Como a atenção se desvia para expectativas, comparações e autoavaliação constante. Depois, haverá uma parte prática, onde você poderá recuperar o contato com as pequenas coisas sem artificialidade e promessas bonitas. E ao final, tudo se reunirá em uma conclusão simples de que a alegria não vem após a vida perfeita. Ela devolve a própria vida às suas mãos. Há ainda um ponto importante que raramente é mencionado. Quando uma pessoa para de notar as pequenas alegrias, ela não apenas se torna mais sombria, ela começa a entender pior para que vive esse dia. Então, qualquer esforço parece pesado, qualquer conquista, insuficiente e qualquer tranquilidade, algo suspeito. Portanto, a conversa aqui não é sobre otimismo ingênuo, mas sobre o retorno à percepção viva, sem a qual até os bons eventos passam ao lado e não deixam vestígios. Na maioria das vezes, a alegria não desaparece de repente. Ela é suprimida pela comparação interna constante. O cérebro se acostuma a buscar não o que realmente está acontecendo,
mas o que esse evento significa aos olhos dos outros. E nesse momento, um dia simples se torna muito silencioso, muito comum, quase imperceptível. A pessoa pode estar sentada em um quarto quente, sentindo o peso nos ombros, a secura na boca, olhando para um ponto fixo e ainda assim, pensando que a vida só começará mais tarde, quando algo grande e digno de atenção aparecer. É aqui que a armadilha surge, pois a expectativa pelo grande não permite ver o pequeno, e sem o pequeno, o grande também deixa de ser sentido como real. Há um erro comum, acreditando que a alegria deve ser merecida. Parece que primeiro é necessário alcançar, parecer mais forte, tornar-se mais visível, fechar mais uma tarefa, e só então você terá o direito de sentir tranquilamente o calor de um dia comum. Mas não é assim que funciona. Enquanto você adia a vida para depois, o corpo vive o tempo todo em um estado de tensão. A mandíbula está apertada, a respiração é curta, as palmas das mãos estão frias e até mesmo um bom momento passa despercebido, sem se fixar dentro. A crença falsa aqui é simples e muito teimosa. Se o dia não impressiona, então quase não vale nada. Na verdade, são exatamente esses dias que formam o senso de apoio, porque eles te ensinam a estar dentro da sua própria vida e não na sua versão publicitária. Isso é especialmente visível em uma pessoa que há muito espera reconhecimento no trabalho. Dizem a ele que tudo está indo bem, mas por dentro não fica mais fácil, porque ele não observa o próprio processo, mas sim o sinal final de aprovação. Ele já não vê como o café cheira na sala, como após uma conversa difícil, o corpo experimenta um relaxamento cansado, mas vivo, como o barulho da noite do lado de fora de repente se alinha com a rara sensação de silêncio. E por isso, o dia parece passar em vão, embora tenha havido o suficiente de realidade nele. Funciona da mesma forma para quem persegue a versão futura de si mesmo. Ele vive mentalmente no momento em que tudo finalmente se resolveu, e a noite de hoje é vista como um rascunho. Daí vem o vazio, a irritação e a sensação de que você está sempre próximo da vida, mas não nela. Essa mudança é muito importante. A alegria das coisas simples não é fraqueza nem ingenuidade, mas uma habilidade de direcionar a atenção para onde a vida já está acontecendo. Ela não te torna menos ambicioso, ela simplesmente deixa de permitir que as expectativas dos outros roubem o seu contato com o que está acontecendo agora. Há ainda um outro contexto onde isso é visto de forma especialmente clara. Quando uma pessoa esteve doente por muito tempo, se recuperando de um período difícil ou apenas vivendo em um estado de overload por meses, ela frequentemente percebe que a capacidade de se alegrar não se quebrou, mas parece ter engrossado. Não porque ela tenha piorado, mas porque o sistema nervoso se acostumou a viver em alerta. E então, pequenas coisas deixam de ressoar por dentro. Uma xícara de chá quente não alegra, um lençol limpo não toca, uma curta conversa tranquila não emociona. Mas é exatamente nesse momento que se torna visível que o problema não está na ausência de beleza ao redor, mas no fato de que a atenção ficou focada por muito tempo naquilo que deveria provar o seu valor. Se essa crença não for percebida, a pessoa continuará a buscar a salvação em grandes eventos e irá, repetidamente, perder aquilo que já poderia preenchê-la. Faça agora um exercício simples durante 60 segundos. Olhe ao seu redor e encontre honestamente 3 coisas que já fazem este momento viver. Não as avalie, não procure um significado nelas. Apenas marque com os olhos e o corpo o que exatamente está diante de você.
Quando você faz isso, o cérebro, por um curto período, para de correr atrás de grandes confirmações e retorna à realidade, onde a vida já está acontecendo. A princípio, pode parecer que é muito pouco, mas é assim que funciona o retorno da atenção. Porque a alegria sempre começa, não com entusiasmo, mas com reconhecimento. Tente se fazer uma pergunta no momento em que o dia parecer cinza ou vazio. O que neste dia já pode não ser corrigido, mas apenas notado? Essa pergunta funciona porque não exige que você urgentemente se torne melhor e não requer que você invente uma resposta bonita. Ela transfere a atenção da escassez para a presença, e esse geralmente é o ponto onde a tensão começa a diminuir. Quando a pessoa responde honestamente, de repente percebe a luz na mesa, o som uniforme da rua do lado de fora, o movimento do próprio ombro após muito tempo sentado, e o dia deixa de ser uma fadiga monolítica. Ele passa a ser composto por coisas concretas que podem ser sentidas. Como incorporar isso no caos? No trabalho, no elevador, na estrada ou entre duas chamadas, faça isso discretamente para os outros em 60 segundos. Mova seu olhar da tela para a superfície mais próxima. Relaxe a mandíbula. Sinta como os pés estão no chão ou como as costas apoiam na cadeira. E mentalmente nomeie o que já está aqui e agora. Neste momento, muitas vezes, aparece uma breve sensação de apoio no corpo. A respiração se torna mais profunda e os ombros param de segurar o esforço desnecessário. Isso não parece uma grande prática do lado de fora, mas internamente ela o retorna do automatismo para o dia real. Se você fizer isso pelo menos nos momentos em que a atenção é novamente levada à comparação e expectativas, não apenas o humor muda por um minuto, mas sim a própria forma de viver o dia. Você para de esperar uma ocasião especial para notar o bom e gradualmente aprende a não perder o que já está ao seu lado. A maior mudança aqui não está em tornar a vida isenta de nuvens, mas em parar de exigir dela uma constante prova de valor. Quando a atenção está sempre voltada para a avaliação, o dia se desintegra em tarefas, comparações e expectativas. Quando a atenção retorna ao que já existe, este mesmo dia se transforma novamente em um lugar onde se pode viver, e não apenas verificar a correspondência com a imagem alheia. É por isso que a alegria das coisas simples não parece alta. Ela não promete um humor perfeito e não anula o cansaço, mas ela devolve a você o contato com a realidade, onde está a sua vida. Não no futuro, não na aprovação, não na melhor versão de si mesmo, mas no dia de hoje, que já está acontecendo e que ainda assim continua sendo seu. Se amanhã você se pegar novamente com a sensação de que tudo importante está à sua frente, isso não é motivo para recomeçar do zero. Basta voltar o olhar para onde já há luz, movimento, som, temperatura, presença. Muitas vezes, é isso que falta para deixar de viver como um observador e voltar a estar dentro do seu próprio dia. E o sinal mais preciso de mudança é que você não precisa mais esperar por um momento especial para sentir que está vivo. Se este vídeo foi útil para você, inscreva-se para não perder o próximo dia.